Olá, pessoal. Então, aqui nós vamos discutir os exercícios, os trabalhos, tá? Quinzenais, e vamos começar a fazer uma pequena discussão sobre o material didático, tá? Esse material didático fui eu que escrevi, né? Um caderno didático, 143 páginas, e a versão é um pouquinho mais antiga do que isso, mas, bom, de qualquer forma. Vocês têm aqui um sumário, né, que tem a visão geral de todos os conteúdos, tem um exemplo de prova também, trabalho avaliativo, e uma parte que é muito importante, vocês têm a teoria. Esse material é baseado no livro do professor Edgar de Alencar Filho, que é a Iniciação à Lógica Matemática, se não me engano. Eu só coloquei no meu jeito de explicar, uma ordem lógica um pouco diferente, mas a fonte básica é o livro, né? Só que isso aqui é escrito do meu jeito para os alunos, né? Mas o conteúdo vem todo de lá. Então, uma parte importante do material, né, aqui vocês têm, começa, né, com capítulo 1, o capítulo não tem exercícios, então fala sobre proposições e conectivos. Depois tem o capítulo 2, que tem a teoria também explicada, né? E aí no final desse capítulo começam a ter os exercícios. Tem alguns exemplos, né? Eu escrevi esse material no contexto da pandemia, então é um material que foi feito de acordo com as necessidades dos alunos, né? Então esses exemplos, por exemplo, foram pedidos porque os alunos não estavam entendendo algumas coisas, daí eu fiz a mais. Então tem exercícios propostos no final de cada capítulo, com exceção do primeiro. Só um instantinho. Continuando aqui. Então, no final de cada capítulo, com exceção do primeiro, tem os exercícios propostos. E aí, no final do livro, tem a solução, não a resolução, mas a solução de todos os exercícios. Então, por exemplo, aqui, deixa eu anotar aqui qual a página que a gente está. Tá? Então, na página 14. Então, se eu for lá no sumário, né, não é automático aqui, então na seção 2.2, né? São exercícios propostos, seção 2.2. Então, lá no final, vocês têm as soluções. Então, é do capítulo 2, né? Capítulo 2, então página 118. Você vai direto na página certa. Então, cada um dos... tem uns que não tem exercício de solução porque são... eu coloquei aqui, ver a aula, ver a teoria, né? Questões teóricas, tá? Mas os exercícios em si, que na página 118, né? Então, vocês têm as soluções inteiras. Então, vocês podem verificar o que vocês fizeram, né? Isso em cada capítulo. Por exemplo, no capítulo 3, vocês vão construir tabelas verdades, tem todas as tabelas verdades, bem detalhada até, de maneira organizada, para vocês verem que estão fazendo certo, né? Então, essa é uma parte muito importante, vocês irem atrás e verem os exercícios, né, as soluções. Vou voltar lá para a página 14. Tá? Aqui a gente vai tratar dos exercícios, né? Então, vamos lá, vamos tratar então desses exercícios, que é o objetivo dessa semana. Né? Então, vou começar aqui. Bom, as primeiras perguntas são teóricas, mas eu vou falar sobre elas, né? Uma proposição, como a gente viu em aula, é uma sentença que tem um sentido definido, objetivo, que tem um valor lógico, verdadeiro e falso, que pode ser verificado de alguma forma. Então, isso é basicamente uma proposição, né? Que difere do que seria um conteúdo poético ou subjetivo, né?
A gente tem dois princípios da lógica, a lei do terceiro excluído e a lei da não contradição. A lei do terceiro excluído diz que uma proposição não tem um terceiro valor lógico além de verdadeiro e falso, né? Então, exclui uma terceira possibilidade, tem que ser verdadeira ou tem que ser falsa. E a lei da não contradição, no exercício 3, diz basicamente que uma sentença não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Se a gente juntar as duas leis, a gente deduz que uma sentença ela é verdadeira, ela tem um valor e só um dos valores lógicos, né? Verdadeira ou falsa. Bom, esse exercício ele realmente é muito simples, né? Vocês não precisam nem fazer muita conta, nem nada aqui, nem se preocupar tanto com o conteúdo. Vocês podem pesquisar essas frases que eu coloquei aqui, porque basicamente vocês vão dizer o valor lógico da proposição. O valor lógico significa dizer se ela é verdadeira ou falsa, que a gente vai abreviar sempre o V ou F. Então, se a gente for lá para a página 118, da 4, vai ter V ou F em cada uma. Tá? Somente isso. Então, não tem mistério aqui. Tá? Só verificar se é verdadeiro ou falso. Então, assim a gente termina o exercício 4. Exercício 5. Tá? Então, eu não vou propriamente resolver eles aqui, né? Apesar que já tem a solução lá no final, mas eu vou exemplificar ele com com outro exemplo que seja parecido, tá? Então, por exemplo, se chove, então o chão se molha. Eu vou fazer um pouco diferente aqui. Agora eu tenho um recurso que eu não tinha antigamente da mesa digitalizadora. Deixa eu colocar aqui. Então, vamos pegar uma frase que seja similar. Então, a frase aqui vai ser... Vamos colocar aqui. Se não chove, então eu vou escrever, depois eu continuo. Continuando aqui, então eu fiz uma outra frase, né? Então, outra frase seria assim: se ocorre uma tempestade, o chão se molha. Deixa eu corrigir aqui. O chão... Bom, vocês entenderam, né? O chão se molha e os animais se escondem, tá? Então, o que eu vou fazer nesse caso? Eu tenho que transformar essa frase aqui, que está na linguagem usual, né? Na linguagem formal. Então, vamos colocar aqui. Se ocorre uma tempestade. Então, ocorre uma tempestade é uma proposição, tem um sentido lógico, né? E ela... Nossa, eu escrevi duas vezes. Se ocorre uma tempestade. Tá. O chão se molha. Vou usar outra cor aqui. O chão se molha e os animais se escondem. Tá? Então eu vou separando nas proposições simples, né? Que não podem ser mais reduzidas, né? Então, se ocorre uma tempestade, eu vou chamar de P. O chão se molha, eu vou chamar de Q. E os animais se escondem, eu vou chamar de R. Tá? Aí a gente tem que ver qual é a estrutura lógica da frase. A primeira coisa que a gente repara é que essa vírgula aqui ela não tem o sentido de E. Né? Porque a frase diz assim: se tal, 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 o chão se molha, os animais se escondem. Então essa vírgula, na verdade, ela tem o sentido de então. Se chove, se ocorre uma tempestade, então o chão se molha. Então esse se, então, se P, então, que, I.
e R. Então, o símbolo que a gente utiliza para isso é se P, então a gente usa o símbolo da condicional. Então, Q, I, R. O símbolo do E é esse aqui. Se P, então Q, I, R. Tá? Então, esse seria o primeiro exercício, né? O exercício 5. O exercício 6, vou colocar aqui para baixo, né? O exercício 6 ele faz o contrário, né? Ele diz as frases, mas primeiro vamos se manter no 5, né? Mas eu acho que eu vou usar aqui, como eu estou usando o exemplo, eu vou usar, né? Então, no 6 ele dá algumas proposições, P, Q e R, né? E ele pede, vamos fazer a mesma coisa aqui, negação de P ou Q. Vamos fazer a negação de P ou Q, só que com essa outra sentença que eu tenho aqui, né? Aqui. Então vamos lá. Eu tenho aqui, vamos dizer que ele escreveu a frase, né? Como que é então a frase negação de P e Q? Tá? Fica um pouco mais complicado para falar no português, mas enfim. P é, no caso aqui, ocorre uma tempestade. E Q, o chão se molha. Então, como é que vai ser a negação disso aqui? Então, a gente vai dizer assim, né? Por exemplo, não é verdade, uma maneira de negar, né? Como é uma sentença grande. Não é verdade que ocorre uma tempestade, ou o chão se molha. Vocês reparam aqui que tem uma certa ambiguidade no que a gente está falando, porque na nossa cabeça não é verdade que ocorre uma tempestade ou o chão se molha. O sentido que a gente está querendo dizer é o seguinte: não é verdade que ocorre uma tempestade ou o chão se molha. Na verdade, é tudo isso. Eu não estou dizendo não é verdade que ocorre uma tempestade, fecha o pensamento, ou o chão se molha. Então, existe essa ambiguidade quando a gente vai transformar uma coisa lógica, uma coisa de sentença usual em sentença lógica, porque a língua usual ela não é tão precisa. Então, isso aqui a gente não tem muito como fugir desse fato, assim. A linguagem que a gente tem lógica, assim, ela formal, ela é muito mais precisa, muito mais correta do que a linguagem falada. A linguagem falada é cheia de ambiguidades e tudo mais. Vamos fazer mais um exemplo nessa linha para a gente fixar bem. Retomando aqui, então vamos fazer mais um exemplo. Chove, sei somente ser, a Ana é casada e o céu é azul. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar as partes constituintes, né? Então, chove, uma ideia no sentido completo. Ou chove ou não chove. Segunda, sei somente ser é um conectivo, né? Então não é uma proposição. Né? Ana é casada, ou ela é casada ou ela não é casada. O céu é azul, ou o céu é azul ou o céu não é azul. Então a gente tem aqui, vamos chamar de outras letras só para variar um pouco. A, B e C. Preposições. Sempre usamos letras minúsculas para as preposições simples. Sei somente C, o símbolo é esse aqui, né? Sei somente C. Ana é casada e o céu é azul. Então é o E. Tá? Então essa aqui que seria a proposição formal, né? A, sei somente C, B e C. Tá? Com A, B, C com esses significados aqui.
Tá? Vou fazer uma última aqui, se fosse pedido, né, como exercício seguinte, como é que seria negação de B e C. Então, negação de B. Né? As frases não precisam fazer sentido, né? O que importa é só a estrutura delas. O céu não é azul, é assim que a gente nega, né? O céu é azul, o céu não é azul, a gente nega na frente do verbo. E C. Ah, perdão. Deixa eu voltar aqui. É a negação de B, né? Então, Ana não é casada. É difícil de escrever. E o céu é azul. Assim que termina esse daqui. Tá? Uma pausa aqui para achar o outro. Retomando aqui. Então, a gente já fez o 5 e o 6, a estrutura, tem vários outros aqui. Como eu falei, as soluções são todas no final, mas fizemos esses dois exemplos aqui ilustrativos. Eu vou fazer aqui a tabuada lógica só para constar. Deixa eu abaixar aqui e fazer tudo de novo, que eu acho que é importante. Então vamos lá. Tabuada lógica. Deixa eu ver se eu consigo fazer retas aqui. Não consigo fazer retas. Então vou fazer tabuada lógica. Então a gente tem P, Q, P e Q. A ordem não importa, né? P ou Q. Se P, então Q. P, C e somente CQ. Então, deixa eu virar aqui. São 4 linhas, porque a gente tem 4 possibilidades de valor lógico para P e Q. Então, os 4 valores são VV, VF, FV e FF. Tá? Os 4 valores lógicos. Como que é o conectivo E? Quando é que o E é verdadeiro? Né? Esse aqui é o E. É verdadeiro somente quando as duas forem verdadeiras. Né? Uma sentença e outra. Então, aqui é verdadeiro. E nessas 3 aqui vai ser falso. Porque aqui tem pelo menos uma falsa, né? O ou, por sua vez, né, ele é verdadeiro quando pelo menos uma delas é verdadeira. Pelo menos uma delas é essas 3 aqui. Então vai ser essas 3 aqui verdadeira. E essa aqui vai ser falsa. Tá? O C então. Ele é verdadeiro, só que a gente não pode ter verdade implicando falsidade. Né? Então, Vera Fischer é a única que é falsa. Deixa eu ver se aparece aqui na... Aparece. Então, Vera Fischer é a única que é falsa. Então, a única que é falsa, Vera Fischer, essa aqui. De uma verdade não podemos deduzir falsidades. O resto tudo, de verdade, verdade. E de falsidade a gente pode deduzir verdade ou mentira. Então, é estranho, mas é assim. E o C e somente C, que a gente pode representar assim também, SSE, é verdade quando elas são iguais. Então, vai ser V e assim. Tá? Tabuada lógica. Fundamental entender essa estrutura aqui para a disciplina. Vamos para o próximo aqui, que é determinar o valor lógico de proposições. Tá? Agora aqui, envolvendo conectivos. Então, eu vou começar pela 9 e depois vou voltar para 8.
Então, vou ilustrar aqui com um exemplo, só deixa eu colocar aqui. Aqui. Então, vamos supor aqui que eu tenha vamos lá, vou colocar qualquer valor. P verdadeiro, Q verdadeiro e R falso. Tá? Quero saber qual é o valor lógico de P e Q. Tá? Vou escolher algumas aqui. Não Q condicional R, P, C somente C, Q e R. Não, Q ou R para variar. Então, vamos resolver aqui. O que eu vou fazer? P e Q. Então vai ser V e verdadeiro. Qual é o sentido aqui, né? Verdadeiro. I é verdadeiro só quando as duas são inverdadeiras, falso nos outros, né? Então, portanto, isso aqui tem que ser verdadeiro, porque as duas são verdadeiras. Negação de Q condicional R. Negação de V condicional F. Então, a primeira coisa que tem que fazer é calcular a negação de V. Então, a negação de V da F condicional F. Aí vamos lá para condicional. Só é falsa quando tiver Vera Fischer, V implica F. Então aqui não é o caso, portanto ela vai ser verdadeira também. P bicondicional Q ou R, então vai ser V bicondicional Q ou R. Então primeiro eu calculo o OU. A gente vai ver isso com mais calma, porque primeiro eu calculo o OU, V ou F. Então V ou F, né? O V ou F é verdadeiro quando pelo menos uma delas é verdadeira, então no caso V ou F aqui dá V. Então dá V, V bicondicional V, elas são iguais, portanto dá tudo verdadeiro. Isso que eu peguei dá tudo verdadeiro. Tá? Aí a gente pode utilizar isso aqui, vamos colocar, por exemplo, quero fazer o sentido lógico de, sei lá, 1 igual a 1 e 3 é maior do que 2. Tá? Quer saber? Isso aqui é verdadeiro ou é falso? Posso até colocar aqui no lugar, para parecer mais português, I. 1 igual a 1 e 3 é maior que 2. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 1 é igual a 1 é uma coisa verdadeira. O E, conectivo E, 3 mais 2 também é verdadeiro. Então, eu tenho V e V, que é o caso anterior. Então, eu já fiz a conta, isso aqui vai dar verdadeiro. Vou fazer só mais uma para ilustrar aqui. Por exemplo, 3 ao quadrado menos 1 é maior do que 2 ao quadrado. Ou 1 menor que 0. Então vamos lá, vamos fazer a conta dela. Fazer a conta disso aqui, né? 3 ao quadrado menos 1 é 9 menos 1, que dá 8. 2 ao quadrado é 4. Então fica 8 maior que 4. Então isso aqui é verdadeiro. O 5 é esse aqui. 1 menor do que 0 é uma coisa falsa. Né? 1 é maior do que 0. Então V ou F dá verdadeiro, porque as duas são verdadeiras. Então, o sentido lógico dessa proposição é verdadeiro. Tá? Eu estou fazendo uma conta lógica aqui para chegar até um resultado. Deixa eu passar para o próximo e já volto aqui. Bom, e a última questão, então, ela é aqui, né, 10. Estabelecer o valor lógico de P e Q sabendo que tal coisa. Bom, eu vou elaborar uma outra aqui para não resolver direto aquela ali, né? Vocês terem um desafio. Então vamos lá. Então vamos supor assim que eu quero estabelecer o valor lógico de P e Q, sabendo que P se somente C, Q é verdadeira,
e não P, o que é... deixa eu ver aqui, para ver se isso vai dar certo. Vamos saber aqui. Vou colocar assim. Tá, deixa eu pensar, eu devia ter pensado antes. Tá, nesse caso aqui. Então tem P se somente C que é verdadeiro, e se não P, então Q é verdadeiro também. Quer saber qual que é o valor de P e Q? Então vamos estabelecer as possibilidades, né? Por exemplo, P se somente C que para ser verdadeiro, agora a gente vai pensar de forma indireta, né? Uma maneira de a gente pensar é o seguinte: quais são as possibilidades que a gente tem? Como a gente está tratando do C e somente C, ele só é verdadeiro quando elas são iguais, né? Ou seja, ou as duas são verdadeiras, ou as duas são falsas. Essas são as possibilidades que a gente tem aqui. Aqui, por sua vez, a gente tem que verificar o que vai acontecer, por exemplo, em cada uma delas. Seria uma possibilidade, né? O que vai acontecer se eu substituir essa daqui? Vai ficar negação de V, condicional V. E essa aqui vai ser negação de F, condicional F. Então, negação de F condicional V dá F condicional V. F condicional V não é Vera Fischer, é verdadeiro. Então aqui vai dar certo. Não F condicional F, vai dar V condicional F, que é Vera Fischer, que vai dar falso. Isso aqui não vai dar certo. Então a única maneira das duas serem verdadeiras é para esse caso aqui, ó. As duas darem esse resultado. Então, a única chance que eu tenho é P igual a verdadeiro e P igual a verdadeiro. É a única solução que tem com essas condições. Tá? E daí a gente termina aqui esses modelos de exemplo, de exercício, para o capítulo 1 e 2. E aí vocês vão ter que fazer o resto. Fazer os exercícios, né? E postar lá no Moodle. Tá? Por hoje é isso, pessoal.